E nessa segunda-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, declarou que os ministros da Corte não são obrigados a divulgar as suas agendas. A fala ocorreu durante entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Diversos ministros divulgam a sua agenda. Eu, por exemplo, divulgo, mas não há uma exigência nem legal nem regimental, de modo que é um critério de cada ministro. E aí as pessoas fazem as suas opções e ficam sujeitas às consequências e, eventualmente, à crítica pública se acharem que não é o caso de divulgar. O ministro não pode viver encastelado num mundo próprio. A gente conversa com a sociedade. O presidente do STF disse ainda que deve pautar em breve a regulação das redes sociais. Segundo Barroso, a decisão da Corte valerá até o momento em que o Congresso deliberar sobre o assunto. Então, você tem que estabelecer um limite para não permitir que, sob o biombo da liberdade de expressão, você jogue o mundo num abismo de incivilidade. Então, essa regulação tem que vir, toda parte do mundo. E se não vier do Congresso, como desejavelmente deve vir, então, o Supremo vai decidir e eu vou pautar isso daqui a pouco. E aí, Piotr, o que te chama a atenção nesses trechos que nós selecionamos dessa entrevista aí concedida pelo Barroso ontem? O que ele acha que o Supremo precisa tratar de um assunto que já está na Constituição? Até outro dia, estava muito claro, como sempre esteve, desde a Constituição de 88, lá do 5 de outubro, da promulgação da Constituição pelo Congresso Constituinte, estava escrito sobre liberdade de expressão, estava escrito sobre crime contra a honra, bom, estava tudo escrito ali. Inclusive, o próprio Congresso Nacional se debruçou sobre a lei de imprensa, que era um entulho da ditadura, e também acabou com a lei de imprensa. Aqui, inclusive, trouxe meu primeiro processo baseado nessa lei. Fui absolvido. Mas a questão é, por que ele acha que precisa o Supremo estabelecer? Qual é a novidade? As redes sociais? Mas se alguém disse alguma coisa e disse de forma apócrifa, ou seja, a Constituição veda anonimato, bom, então você pode buscar aquele sujeito e processá-lo por anonimato, porque a Constituição veda o anonimato, está muito claro. Se ele ofendeu alguém, obviamente vai na primeira instância, mas por favor, ministro, na primeira instância, não no Supremo Tribunal Federal. A majoritária parte da população brasileira não tem foro por prerrogativa de função, também essa excrescência jurídica brasileira. Mas vamos lá. Por que o Supremo tem que estabelecer regras? Porque até que o Congresso decida de onde, aí sim eu concordo com ele, tem que vir. Agora, o entendimento hoje é muito claro. A liberdade de expressão é garantida pela Constituição, assim como a liberdade de imprensa, todas essas que foram afrontadas por decisões que vieram justamente das Cortes Superiores. Eu falo aqui do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Onde está a legitimidade e a legalidade de cada uma dessas decisões contrárias à Constituição que puniram pessoas com perda, por exemplo, do seu direito de se manifestar em redes sociais, inclusive com a conta, em que se, por exemplo, apreendeu o passaporte de jornalista, bloqueou-se conta bancária, baseado em quê? Sem o devido processo legal, sem o direito à ampla defesa, advogados sem acesso aos autos, inclusive os acusados sem acesso do que eles estavam sendo acusados. Daí vem o Supremo, no caso o presidente do Supremo, e diz o seguinte, olha, a gente precisa regular. Quando o Congresso decidir, bom, passa a valer o que o Congresso decidir. Agora, o Congresso Constituinte já decidiu isso lá atrás, e isso não está sendo seguido. Ou o Supremo decidiu que a Constituição perdeu valor até que o atual Congresso decida sobre uma matéria que, convenhamos, já está escrito na Constituição. Sempre valeu. Todo mundo se entendeu. Não tem rede social que seja maior do que isso. Não, porque é simplesmente uma maneira diferente de você se expressar. Se você fazia isso num palanque, você faz na rede social. Se você fazia isso num jornal, você faz agora no meio digital. Mas ainda assim é alguém falando. E, obviamente, que ele tem que seguir o preceito constitucional, não pode se esconder. Antes você tinha, citei outro dia aqui, nas cidades, sobretudo em período eleitoral, o sujeito mandava fazer nas gráficas das cidades aquelas denúncias contra o opositor e tudo mais, que quando exageradas ninguém acreditava. Hoje o sujeito faz isso em rede social, bom, tá bom, mas tem a vedação. Vai lá e se busca. Hoje você tem condições de achar digitalmente qualquer pessoa. Não foi isso que a Polícia Federal achou aquele menino que entrou na conta da primeira-dama? Quer dizer,
Com todo o respeito, mas eu não entendi absolutamente nada onde é que o ministro Barroso quer chegar com essa história. E sim, o Congresso tem um tempo para decidir, mas o Congresso é o único órgão que tem representação popular para discutir esse assunto. Então espera o Congresso. Não tem limbo jurídico nisso, a Constituição está lá. Agora, precisa seguir e respeitá-la, além de guardá-la, que é a função primeira do Supremo Tribunal Federal. Ana, o ministro Luiz Roberto Barroso usou ainda a palavra implicância. Ele disse que é uma certa implicância com as agendas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele disse, claro, não é obrigatório pela lei a divulgação, mas há o princípio aí da transparência, da publicidade dos atos administrativos, né? E tem uma outra fala que chamou a atenção também nessa entrevista, Ana, quando ele foi confrontado, perguntado sobre encontros aí entre ministros e empresários, sem divulgar a agenda. Ele disse o seguinte, abro aspas aqui para o Barroso: quando a gente conversa com outros segmentos, não há nenhuma repercussão negativa. Quando se conversa com empresários, há sempre uma repercussão negativa, como se tivesse alguma coisa de impróprio. Um pouco de preconceito que há no Brasil contra os empresários em geral e contra a livre iniciativa. Fecho aspas aí para um trecho da declaração do ministro Barroso. Vamos dar uma pequena corrigida, vamos ajudar o ministro Barroso. Nada contra os empresários, ministro. O que nós queremos é transparência. O que nós temos, o nosso problema é com ministros que entram em converscotes com empresários que têm inquéritos e processos nas mesas de vossas excelências no Supremo Tribunal Federal. Esse é o problema. Esse é o problema, esse conluio, essa falta de transparência em relação ao que acontece nesses encontros, nos converscotes também, né, atrás das cortinas, nos bastidores. Que tipo de conversa? São conversas republicanas, ministros, né? Todos eles, porque todos eles passeiam para baixo para cima. E é impressionante quando a gente fala, de novo, somos um disco arranhado aqui, né? Desde a primeira notícia, eu estou falando da liberdade de expressão. Vejam como todas as notícias acabam sendo ligadas à preciosa liberdade de expressão, que eles querem tanto tolir. Porque você questionar a agenda dos ministros, se eles estão em converscotes com investigados que têm inquéritos dentro do Supremo, imagina, vocês são uns chatos de ficar querendo saber, de pedir transparência sobre o que acontece em Brasília, sobre o que acontece no Congresso, no Supremo, no Executivo. Vocês são uns chatos agora que resolveram gostar de política e cobrar, e agir, e serem cidadãos atuantes na vigia. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Agora, eu anotei aqui, aspas, se não vier do Congresso a mordaça, né? Se não vier do Congresso como desejavelmente deve vir, o Supremo vai decidir e eu vou pautar daqui a pouco. Bom, não é se não vier do Congresso como desejavelmente. Constitucionalmente, essa pauta, essa legislação só pode vir do Congresso. Não pode ser decidida no Supremo, não pode ser sequer discutida no Supremo. Isso é uma pauta, como diz o ministro, não é desejavelmente do Congresso, é constitucionalmente do Congresso. Então, agora nós vamos usar a nossa pressão, que nós já vimos que funciona, para pressionar exatamente o Congresso, para brecar, para frear esse tipo de avanço a uma premissa que é exclusiva do Congresso e de mais ninguém. Não é do Judiciário e não é do Executivo. Essa pauta de legislar pertence apenas aos nossos parlamentares, eleitos diretamente pelo povo. Fim.
Augusto Barroso também foi questionado sobre a presença do ministro Dias Toffoli no final da Champions League em Londres, né? O ministro Dias Toffoli que estava num camarote de um empresário. E aí disse, aspas aqui para o ministro Luiz Roberto Barroso, Toffoli escolheu para a vida privada dele assistir a um jogo de futebol. É preciso saber se ele atendeu algum interesse desse empresário. Acho que, evidentemente, não. Portanto, acho que há uma certa implicância. Fecha aspas. Podia... Pena que não é mais considerado contravenção aí a vadiagem, né? Mais considerado. Poderia pegar por aí. O Collor, eu sugeria, quando o Fernando Collor saiu do governo e ficou um tempão sem trabalhar, já que não conseguem pegar, como ocorreu com o Al Capone, né? Al Capone não pegaram por assassinato, pegaram por problemas com o fisco. O Collor, eu dizia, se não dá para pegar pelo crime maior, prenda por vadiagem. O cara não trabalha. Essa contravenção pode ser útil em casos assim. Quer dizer, não, ele estava lá porque ele decide o que ele faz na vida particular, por exemplo, vai para Londres e assiste ao jogo entre o Borussia e o Real Madrid. Tá bom, com segurança pago por nós. Mais um. A passagem quem é que pagou? E outra coisa, imagine se o juiz, eu não sei quem foi nem a nacionalidade, eu só vi o jogo, se o juiz descobre que tem na plateia um Toffoli e fica sabendo o que o Supremo anda fazendo em geral e o Toffoli em particular. Esse cara, ele fica sabendo como é que é o vidaço de ministro do Supremo. Esse juiz, que é tão juiz, ele está tão qualificado quanto o Toffoli. Ele é um árbitro de futebol equilibrado, me pareceu. Ele não ia resistir à tentação, ele vai presumir que o Toffoli torce pelo Real, porque há 3 brasileiros lá. É por isso. A camisa do Real. Não é? Estava lá, então pronto. Esse juiz, se soubesse disso, ele ia ter que passar pelo menos 90 e tantos minutos, quase 100, resistindo à tentação de apitassem 3 pênaltis a favor do Real, expulsar 4 jogadores do Borussia, encerrar a partida a hora que o Real desempatasse, anular o gol do Borussia, porque aí ele se candidataria a juiz do Supremo. Ele está tão preparado quanto o Toffoli. Aí diz, mas que língua ele fala? Eu não sei. Mas certamente, que seja qual for o idioma ou o dialeto falado pelo juiz, é mais compreensível que a linguagem usada pelo Supremo. Então, ainda bem que o juiz não soube. O Toffoli está esperando o quê? Exigência moral, legal. A exigência moral basta. Como lembrou o Piotto, liberdade de expressão, a liberdade de agressão, conversa afiada, nunca foi. Sempre foi prevista a punição de quem exagerasse, enquadrando o infrator dos crimes contra a honra. E mais, querem impedir de novo a disseminação de fake news? O Congresso já decidiu que não é crime. Então, para com isso. Só lembrando que custou R$39 mil, né, o segurança do ministro Dias Toffoli para acompanhá-lo na final da Champions League. Você quer falar? Eu tenho que jogar para a Ana também. Ana, já vou até você, só me permita complementar. Eu recorri aqui ao Dr. André Marcília, com quem conversamos com frequência aqui, e ele fala sobre essa entrevista e diz assim, não é correto, como disse o ministro Barroso, dizer que o Congresso não produziu nada sobre redes sociais. Rejeitou o PL 2630. Não é uma decisão do Congresso. Porque o Congresso entendeu que aquilo não fazia nenhum sentido e que já tinha, digamos, um arcabouço jurídico. Mais que isso, continua aqui o doutor André, não é correto dizer que não há lei e o STF não tem como decidir sobre responsabilidade de plataformas. O artigo 19 do Marco Civil da Internet prevê quando plataformas são responsáveis pelo conteúdo do usuário. E o crime contra a honra e fraude são capazes de tipificar fake news, como eu fiz menção, ou seja, já estão previstos na Constituição. Acontece que o que está muito claro, como diz aqui o doutor André, e eu vou me colocar ao lado dele aqui, é que não é a lei que o Supremo quer. E aí o Supremo fica legislando para tentar forçar o Congresso a concordar com ele.
e o Supremo vai realmente respeitar a decisão do Congresso, olhe para o que aconteceu nos últimos tempos. Uma mera alteração que só foi aprovada no Senado e nem chegou à Câmara, que é justamente aquela decisão monocrática de ministro Supremo afrontar decisão colegiada do Congresso ou do Executivo. Os senadores já ganharam a pecha ali de pigmeus morais do ministro Gilmar Mendes. Ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, vamos lá, né? Ponderação faz bem, a Constituição é tão ponderada sobre várias coisas, né? Convenhamos. Ana, perdoe-me, acabei... Antes da análise aí do Silvio, deixa eu só jogar para a Ana para complementar. Não, é uma complementação rápida, até eu estou procurando o nome aqui da pessoa no chat que mandou a mensagem aqui no chat, mas não consegui pescar o nome aqui. Uma observação, como a nossa audiência é atenta, né? Alguém disse assim, Ana, estava assistindo a entrevista e lembrei de você falando sobre os ministros falando da Suprema Corte Americana, porque, de fato, ele mencionou a Suprema Corte Americana muitas vezes. Muitas vezes. Suprema Corte Americana para lá, o juiz para cá, a Suprema Corte Americana para lá. E aí você lê o que está na nossa tarja, né? Ministros Barroso, ministros do STF não são obrigados a divulgar agendas. Aí você pergunta, ministro, o senhor que menciona tanto a Suprema Corte Americana, o senhor acha que um dos juízes, porque aqui são juízes, os juízes da Suprema Corte Americana, eles falariam isso tranquilamente? Não somos obrigados a divulgar agendas? Ou se eles sequer comentariam, se não vier do Congresso como desejavelmente deve vir, o Supremo vai decidir e eu vou pautar daqui a pouco. Nenhum juiz da Suprema Corte Americana ousaria entrar numa premissa tão sagrada e protegida pela Constituição, que é a do Congresso legislar, e não a Suprema Corte, seja aqui nos Estados Unidos ou no Brasil. Silvio, deixa eu exibir aqui mais um trecho da entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso, porque ele também foi perguntado a respeito da prorrogação dos inquéritos aí, do inquérito das fake news e outros. Eu não gosto da continuidade, mas ela é inevitável, porque é preciso punir esse tipo de conduta. De modo que não é o inquérito que está sendo excessivamente prolongado, são os fatos que estão demorando a passar ou aparecendo e estão sendo investigados. Silvio. É um absurdo esse tipo de declaração. Um inquérito que, depois de tanto tempo, não consegue chegar a lugar nenhum, não consegue produzir nenhum efeito concreto, ele deve ser encaminhado ao arquivamento. Isso é praxe no ordenamento jurídico, isso é praxe até em investigação policial. Você não encontra prova, o indício é frágil, a fragilidade material ou simplesmente o tema se esgota, você arquiva. O que acontece com esses inquéritos, e aí eu me refiro no plural, porque o inquérito matriz tem mais de 5 anos, é que eles funcionam como uma guilhotina em praça pública para que sejam encaminhados perfis de pessoas ligadas à comunicação, jornalistas, influenciadores, políticos que não aderiram ao lulo, né, ao lulismo ou lulo supremo, que é esse consórcio de poder que governa o país, formado pelo Judiciário, um grupo majoritário dentro da Corte, da qual o ministro Luiz Roberto Barroso evidentemente faz parte. Os inquéritos são tocados no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que tem ainda a participação, já citamos Dias Toffoli aqui, tinha de Ricardo Lewandowski, o Toffoli herdou muita coisa, inclusive da Lava Jato, e o decano Gilmar Mendes. Então esse grupo majoritário governa o país e legisla em consórcio com o Poder Executivo, o governo Lula da Silva, que não tem votos no Congresso Nacional. Esse é o raio-x do Brasil. E para isso você precisa manter uma espada apontada contra o espectro adversário do campo político, que é a direita conservadora liberal, que se espraia pelo mundo, que veio para ficar e que é maioria na base brasileira. Maioria também no Congresso Nacional, especialmente na Câmara, reflexo daquilo que é a sociedade, reflexo das casas, das famílias.
um Congresso conservador. O Senado só não é mais conservador nesta hora porque a renovação na última eleição foi só de 1/3 das cadeiras, mas será em 2026 quando 2/3 houver a renovação de 2/3 dos senadores. Então, é para isso que funcionam esses inquéritos todos, para manter uma espada apontada, para manter a corda no pescoço. E finalizo com a frase que nós abrimos aqui na primeira rodada, Paula. O ministro Luiz Roberto Barroso diz em algum momento que os ministros não devem permanecer encastelados e que eles devem conversar com a sociedade. Eu concordo. Tá aí alguma coisa que eu concordo. Eu acho que os ministros deveriam conversar com a sociedade, mas eles não conseguem. Alguém tem memória de um ministro caminhando numa calçada? Eles não conseguem conversar com a sociedade sequer em saguão de aeroporto. Eles só acham que conversam com a sociedade em Portugal, em Londres, quando eles vão discutir o Brasil em Londres. Eles só acham que conversam com a sociedade com um microfone em punho no Congresso da Uni, quando ele diz: nós derrotamos o bolsonarismo, e utiliza aí o pronome no plural. Sabe-se Deus por quê. Até hoje ninguém nunca entendeu. Ou num congresso do LIDE, em Nova York, com o Perdeu Mané. É ali que ele acha que ele conversa com a sociedade. O ministro Luiz Roberto Barroso estava perdendo uma grande oportunidade de mudar o rumo do Supremo Tribunal Federal, do ativismo judicial do Supremo, de trazer o Supremo de volta à sua prerrogativa constitucional, conforme a Constituição e conforme foi estabelecida a República, com 3 poderes harmônicos e independentes entre si. Está lá, está escrito na Carta Magna, ainda em vigor, desde 1988. Mas ele, tudo indica, e acho difícil ser revertido com base nesse tipo de declaração, que ele vai cumprir essa missão. Pelo contrário, acho que ele vai dobrar a meta.